31 de julho de 2026. Eu estou aqui muito feliz hoje por receber Frederico Glitz e Fernanda Scheffer, que estão lançando pela editora Foco Serviços de Estética, Desafios Éticos e Regulatórios, uma obra que seguramente mexe não só com o direito, é uma obra que atravessa fronteiras da medicina, da odontologia, dos serviços de estética de um modo geral. Olha só, temos aqui a Fernanda já conosco, deixa eu convidá-la. Peraí, deixa eu aceitar aqui. Chega até nós e como é que ela impacta a sua profissão. Bom dia, Fred. Bom dia, Fê. Tudo bem? Bom dia. Nossa triatleta presente aqui. Deixa eu me reposicionar. Nossa triatleta presente. Como é que tá, Fred? Correndo atrás dela. Sensacional. Ai, gente, vocês são demais. Bom dia para vocês. Espero que vocês estejam tão radiantes quanto eu. Confesso que quando recebi o projeto da Roberta, falei, Roberta, o mercado precisa disso. Eu estou ansioso para ver esse livro que eles vão preparar. E é para isso que estamos aqui hoje, para apresentar essa obra para aquele universo digital onde, eventualmente, a gente não alcance com as nossas dos nossos próprios relacionamentos. Lembrando aqueles que nos acompanham ao vivo em reprise pela Amazon, pelo Spotify, pelo Google, enfim, não importa o canal que você esteja, estamos aqui para trazer uma obra que vai mudar a sua trajetória profissional. Então, com vocês aqui hoje, os coordenadores da obra Serviços de Estética, Fernanda Scheffer e Frederico Glitz. Ô Fred, vamos deixar primeiro com a Fê? Ladies first. Então, vamos lá, Fê. Bom, então, boa noite. Boa noite não, bom dia a todos, né? Bom dia. E, como você diz, Léo, esse livro é um livro que ele chega no momento em que o mercado precisa de freios, em especial o mercado de estética. Então, esse livro ele foi pensado a partir disso, desse conflito que existe entre as profissões, né? Então, semanalmente nós temos aí, hoje ainda saiu uma nota técnica do Conselho Federal de Medicina, criticando uma resolução do Conselho Federal de Odontologia nessa área. Então, existe esse conflito ético muito importante entre as profissões, entre quais são os limites, né, de atuação de cada profissão, e por isso nós fizemos questão também de trazer profissionais dessas áreas para escrever sob o seu olhar, né, sob o olhar do seu conselho, da sua profissão. E, por outro aspecto, a questão a regulatória em geral, não só das profissões, mas as normativas da Anvisa, por exemplo, não dão conta mais da invenção de moda no mercado. Né? Então, as coisas estão acontecendo muito rapidamente e junto com os novos procedimentos, com as novas tecnologias, os danos vêm na mesma proporção e talvez até danos mais graves ainda do que se a gente tivesse talvez algo mais rigoroso em termos de regulamentação. Não é uma crítica às normas regulatórias, mas sim uma constatação de que no estado que estamos hoje nós não conseguimos acompanhar o que está acontecendo no mercado. E isso, obviamente, vulnerabiliza ainda mais o consumidor, excesso de informações, excesso de serviços, excesso de tecnologias e excesso de maus profissionais aí também, colocando em risco a saúde e a vida de vários consumidores. Então, a obra ela vem nesse contexto, Léo, de propor as reflexões, de propor as discussões necessárias para um mercado que cresce e que é um mercado bilionário. Fred, vou deixar com você essa conclusão dessa parte introdutória desse nosso papo. Esse dado que a Fernanda traz é super relevante, porque a gente está falando também de 2024, mais de 3 milhões de procedimentos no Brasil,
E no mesmo ano, mais de 2 milhões de cirurgias. Então, a gente não está falando só de uma técnica, a gente está falando de várias técnicas envolvidas. E acho que dois pontos que a Fernanda destacou são bem relevantes. A questão da tecnologia, novos produtos, né? Mas também, por outro lado, a questão do consumidor e a demanda que é gerada, né? Então, até mesmo a gente traz essa discussão, que é uma discussão um pouco filosófica, né? O que é o belo aqui, o que é essa discussão, o que é isso, né? E o quanto que é essa promessa ou essa intenção, e o quanto que isso também não é uma padronização, enfim. Então, é um contexto que a gente vem vendo e se agravar, né? A própria mídia faz com que isso também aconteça, então cada vez mais nós estamos submetidos a padrões, a publicidades, enfim, a metas estéticas e o quanto isso vai impactar também, por exemplo, na questão da publicidade, na questão regulatória do profissional, qual competência é necessária para qual atividade. Então, é nesse contexto, né, de esclarecer, ou melhor, ligar um alerta de que é preciso esclarecer, que vem essa obra. Vocês, nessa fala inicial, já me chamam um alerta aqui para algumas situações que, em uma análise superficial, nos fogem normalmente. A Fernanda falou muito bem, consumidor. A gente sempre pensa na relação médico-paciente. Não, existe uma relação de consumo intrínseca também que precisa ser respeitada. E um outro aspecto que eu percebo, dada essa inventividade desse mercado, com devido respeito a todos os conselhos, né, é a facilidade e praticidade que alguns profissionais que eventualmente não têm todo acesso aos treinamentos necessários são habilitados a fazer algum tipo de procedimento estético. Então, como é que regula isso, né? Como é que esse consumidor paciente fica diante de uma situação de uma fragilidade imposta por esse perfil que o Fred muito bem destacou? É uma pressão social pela estética, pelo ser, pelo certo, pelo botox. Então, entendo toda essa panela de pressão. Dito isso, eu ia até usar aqui o prefácio do Nelson, mas desnecessário frente à apresentação que vocês fizeram da obra. Mas, dito isso, como foi escolher esses profissionais? É uma obra de múltiplas formações, a Fernanda deu a entender. Então, não são só advogados escrevendo, é isso? Não é só o público do direito? Não é só o público do direito, e essa foi uma das questões que eu e o Frederico conversamos. A gente não estava em busca só das respostas do direito, né? A gente precisava entender como é que as profissões estão se relacionando com esses serviços. Então, nós temos médicos, nós temos odontólogos, nós temos enfermeiros, nós temos profissionais da biomedicina, fisioterapeutas, e então e ainda está faltando a categoria profissional aqui, né? Quem sabe para as próximas edições a gente consiga profissionais para escrever. Mas o que me chama também a atenção, Léo, é que justamente por essa queda de braço entre as profissões, o que é ato médico, o que não é, o que é procedimento invasivo, o que não é, o que eu posso fazer, o que eu não posso, o consumidor fica no meio de uma disputa, e essa disputa acaba também, muitas vezes, trazendo danos ao consumidor, porque se acaba autorizando procedimentos que talvez realmente, como você colocou, alguns profissionais não estejam aptos a realizar. E outro movimento que também me chama a atenção dentro do próprio Conselho Federal de Medicina é que existe já um grupo de médicos que já se recusam a receber pacientes com danos provocados por outros profissionais. Assim, olha, você procurou outro profissional, então assim, como é que eu vou arrumar isso? Eu não tenho como assumir a responsabilidade por arrumar, né? Enfim. E então é um movimento também que eu considero muito perigoso, né? Porque afinal estamos falando de saúde. Então
essa visão era uma visão necessária para a gente entender realmente, assim, até porque a gente trabalha muito com essa ideia, né, do que é invasivo e não invasivo, mas a verdade, e esses conceitos são trabalhados, inclusive, pelo artigo da Suelen, que é médica, são conceitos que nem a própria ciência médica, biológica, consegue definir ainda com precisão. O que é Sim. um ato invasivo, né? Então, enfim, então essas discussões estão presentes ali no livro, trazido pelos profissionais mesmo, não é alguém do direito falando que é assim, são os profissionais Sim. apresentando a sua narrativa. O Fred, o livro traz, tal como o Nelson Zenvaldo destacou aqui, 28 artigos, e o livro é dividido em duas partes. Como foi a pensar essa divisão para vocês? O que vocês buscavam? Justamente dicotomizar o direito de outras áreas ou não? Há uma ótica distinta entre as duas partes? Léo, eu acho que a ideia, como a Fernanda anunciou na resposta anterior, né? A ideia era um diálogo, né? O que para mim, pelo menos, ficou muito claro? Quando a gente trabalha com o direito, vamos dizer assim, a gente está tão acostumado com a nossa linguagem, com a nossa forma de apreciar a realidade, que a gente se acostuma, inclusive, com alguns padrões de resposta. Esse, por Verdade. exemplo, foi o meu desafio no meu artigo. Como encarar certos padrões e respostas que nós temos para qualquer solução, né, para qualquer dúvida, diante da característica médica. Então, me parece que o diálogo já se inaugura nesse ponto, né, dizendo o seguinte: não dá para a gente conversar sozinho. A gente não pode ficar dentro da nossa área e achar que com o nosso parco conhecimento, estou me referindo aqui ao juridiquês, né, a gente consegue abarcar a realidade que é uma realidade que é distinta, né. Então, por exemplo, quem consultar o sumário do livro vai perceber, por exemplo, que tem muita discussão envolvendo a questão da responsabilidade do profissional, pelo olhar do jurista, né? E com as nossas facetas ali, com os nossos padrões, com as nossas respostas. E no outro lado, no outro sentido, na outra parte, a consequência de fazer isso, como não funciona dessa forma, como a gente tem, por pressão, inclusive, da jurisprudência, da necessidade de solução de um caso concreto, de dar uma resposta para a sociedade, como esses padrões eventualmente não funcionam, porque o debate é muito mais rico. Então, me parece que essa divisão, que foi uma divisão... tem várias divisões aqui, vamos dizer, dentro do próprio direito, você vai ter ali desde a matéria contratual até a matéria penal, por exemplo, claro, passando o consumidor e outras áreas, mas também na questão, principalmente da questão ética, a própria divisão entre as competências e o que cada profissional pode fazer e quais são os seus limites. Então, se eu precisasse tirar uma conclusão para responder a tua pergunta, né, qual que foi a matriz aqui para a gente fazer essa divisão, foi mostrar que é um debate que é muito mais rico do que aquele que é feito exclusivamente dentro de uma área, como apenas, por exemplo, do direito. Maravilha. Agora, eu queria entender de você o seguinte: quando eu pego ali uma obra de um autor que tá escrevendo para publicar uma tese de doutoramento ou de pós-doutoramento, a gente tem ali uma motivação do próprio autor. Qual foi a motivação de vocês dois se unirem para buscar escrever uma obra como essa, que, como já dito aqui, abraça inúmeras áreas, e eu não consigo deixar de pensar na própria responsabilidade civil, que é uma área enorme, mas por que esse caminho, Fê? Deu errado alguma coisa? Não, como você pode notar, Léo, eu sou a pessoa menos ligada em serviços de estética, né? Inclusive, você falou, eu tô com a marca do óculos, que eu estava nadando ainda há pouco. Mas, assim, eu participei de um evento no Conselho Regional de Medicina do Paraná, ano passado, com múltiplos profissionais, não só da medicina, não só do direito. E as discussões que foram trazidas lá me chamaram muita atenção justamente por essa característica que o Frederico pontuou. Como o direito se fechou em torno daquilo que a jurisprudência estabeleceu, que é a medicina, ou que é ato médico, e como a gente se distanciou do que está no mercado hoje. Então, eu já saí do evento falando, enquanto eu ouvia as palestras, eu já fui desenhando, já fui pensando quem eu ia convidar, já fiz contatos no próprio evento, inclusive o pessoal da Anvisa que escreveu aqui no livro, por exemplo, foram palestrantes nesse evento,
a Luciana, e já conversei imediatamente com eles, falei com a Maria Tereza, que era uma das organizadoras, médica, também participou, e obviamente falei com o Frederico, nós temos que encarar essa, até porque eu e o Frederico já estávamos, ou há muitos anos, incomodados com a clássica distinção entre cirurgia plástica, estética e reparadora para fins de responsabilidade civil. Já é algo que já nos causa angústia como os tribunais veem essa distinção. Eu falei assim, então agora é o momento que a gente precisa investir numa obra, não só, né, para discutir essas questões que estão enraizadas nos nossos tribunais há décadas, mas também porque o mercado precisa pelo menos de informação, uma informação mínima sobre esses serviços e sobre essas discussões. Magnífico. A Roberta trouxe essa semana uma obra daquelas que a gente achou que fosse demorar muito para o direito se aproximar, daquelas NR de saúde, de relação. E a gente olha aqui e fala, nossa, eu também, com minha formação jurídica, falo, meu Deus, eu não quero nem chegar, isso é coisa de engenheiro, não é coisa de advogado. Mas olhando para a sua obra, para a obra de vocês, aí, de todos esses autores e autoras, eu me pergunto se ela não serve como manual de prevenção. Posso interpretar assim, então, um profissional da área de estética que esteja ali preocupado com a atuação dele, com os limites da atuação dele, deveria ler o livro para ter uma orientação jurídica, concordam? Olha, Léo, eu acho que, assim, o que a gente está percebendo, né? O mercado ele não fica para trás. Então, como a Fernanda falou, a discussão sobre se é resultado ou é meio, se é reparadora ou estética, são discussões que ficaram muito num passado da técnica. Hoje a gente vê a técnica avançando com, inclusive, maquinário diferenciado, aplicação de laser, aplicação de determinadas toxinas, enfim, e técnicas que não são invasivas, mas buscam mesmo resultado de uma técnica invasiva. E o que a gente vê? Tanto a técnica não para, como a publicidade, o mercado não para. Então, o consumidor está se colocando e vendo e sendo submetido a antes e depois, a filtro. E muitas vezes passa-se ao profissional a sensação de normalização, de que aquilo não, todo mundo faz desse jeito, então deve estar certo. Então, neste sentido, me parece que o conhecimento, o conhecimento principalmente crítico, que é leitura, avaliação, poxa, mas o autor está me apontando, tipo, por exemplo, da Fernanda, sobre vulnerabilidade do consumidor. Ele está apontando que existe essa vulnerabilidade. Como que eu posso abordar o meu paciente de uma forma que ele não tenha, ou que ele tenha menor impacto na desinformação ou na percepção da informação? Como eu posso explicar isso melhor? Então, a ideia é o incremento, claro, da sua própria atividade. Não só aos juristas, isso, para nós, é uma discussão que fica restrita à interpretação, talvez, se cumpriu ou não cumpriu um contrato, se informou ou não informou, enfim. Mas para o profissional da saúde, especialmente entender que algumas das suas práticas, algumas daquelas coisas que talvez ele nem perceba mal, que de fato podem lhe trazer uma consequência e uma responsabilidade que ele não gostaria. Ou que eventualmente uma determinada técnica ou prática que ele acredita ser da área dele tem uma discussão que eventualmente ele pode vir a sofrer uma consequência sancionatória aqui porque ele não deveria ter efetuado, não deveria ter ofertado. Então, nesse sentido, sim, para ele se aprofundar, ele vai trabalhar nesse mercado, ele precisa, obviamente, entender que é um mercado complexo, que envolve discussões judiciais, jurídicas, e que ele precisa, então, transitar um pouquinho mais embasado nesse meio, né? Até porque, né, Frederico, acho que vale sempre a gente lembrar a máxima de que ninguém pode alegar desconhecimento da lei para não cumpri-la. Né? Então, embora nós tenhamos ainda, lógico, várias brechas em termos de regulatório sanitário, em termos de normas jurídicas, a gente tem resposta. Os fatos, no mercado, né? E vale também frisar, até aproveitando esse gancho, que recentemente entrou em vigor o Estatuto dos Direitos do Paciente. E esse estatuto se aplica a todos os serviços de estética, porque pacientes ali são. Então, né, também surge o alerta nesse sentido, de que nós temos ali um aprofundamento do dever de informação, a necessidade do consentimento, a necessidade de
preencher prontuários. Então, isso não é só o serviço médico que tem esse dever, não é só o serviço odontológico que tem esse dever. Né? A partir agora da nova lei 15.378, isso é um dever que se aplica a qualquer área em que você tenha um paciente. Paciente. Né? Já que a lei não definiu quem é paciente, paciente é todo mundo que está submetido a um tratamento, inclusive um tratamento estético. Isso aí. Olha, eu não posso deixar de registrar a sensibilidade do nosso capista, na minha opinião, das mais belas capas produzidas para aqueles que nos ouvem e não nos veem. O livro ficou lindo lá no site da Foco, você vê a capa. Temos também a degustação com aproximadamente 54 páginas, que trazem o sumário e as principais linhas de cada um dos artigos, contando o que cada um dos profissionais convidados pelo Frederico e pela nossa querida Fernanda, tiveram a capacidade de escrever. E aí, o que eu quero destacar aqui é que eu fixei, então, para quem não está ouvindo, para quem não está vendo, eu vou falar, o cupom do Frederico é Glitz e o cupom da Fernanda é Fernanda. E lá no site da Foco, olha só, fica com a capa maravilhosa. Lá no site da Foco, vocês vão ter 30% de desconto. É um cupom super especial que a gente criou para esses dois coordenadores divulgarem essa obra que precisa permear, que precisa romper as fronteiras do direito para que tenhamos serviços de qualidade ou garantias consumeristas ainda maiores para esses que são pacientes dessa pressão social pela estética. Agora, Fred e Fernanda, pergunto a vocês o seguinte: há uma conformidade ou há uma pulverização de interpretações no STJ em relação a... Já entendi. Vamos encerrar. Eu queria entender assim, para onde andam os tribunais superiores na análise dessas questões, principalmente, imagino, as questões de responsabilidade civil, reparação de danos. Infelizmente, ainda no padrão antigo, né? Esse é o artigo de abertura, inclusive. Ele continua utilizando esse padrão e recentemente, inclusive, discutindo o que é o belo, né? A partir de um parâmetro um pouco do senso comum. Então, assim, o judiciário, e nenhuma crítica, eles estão sendo submetidos à pressão social também, né? Chegam os casos, eles precisam resolver isso. Mas o ponto é que, em alguns momentos, eles se vê, inclusive, na armadilha de dizer o que é o belo e o que não é, o que deu certo e o que não deu certo, a partir de premissas que são culturais. Né? Então, é realmente um cenário em que eu não gostaria de ser o juiz. Como eu mencionei, é o julgamento de pares. Vai desagradar todo mundo, porque... de fato, não se está trabalhando com algo que é objetivo, né? E daí a importância de se entender o antecedente, né? A informação de fato prestada, a promessa feita de forma razoável e responsável, a tecnologia adequada para aquele caso, todas as informações, seja do consentimento, seja do prontuário preenchidas, para que o próprio julgador, que vai ter que fazer uso dessas ferramentas que talvez não sejam as mais adequadas, que ele possa se embasar, inclusive, no cenário anterior, né? Como que o paciente chegou, como que ele foi informado, se aquilo que ele quer era real, era possível ou foi prometido, por exemplo, né? Fih, quer complementar? Essa, como eu te falei, Léo, é uma das nossas críticas, né? Que é a impressão que nós temos, pelo menos, é que nesse sentido da medicina, dos serviços, da saúde em geral, em alguns aspectos as decisões judiciais pararam no tempo. Então se repetem teorias, conceitos de 40 anos atrás, de 50 anos atrás, que se dissociam hoje da realidade, se dissociam da sociedade. Né, das respostas que a sociedade precisa. Então, isso também aparece nos artigos que foram selecionados para a obra. Muito bom. E agora, saindo do papel de questionador, entrevistador dos coordenadores, eu queria só dar uma pinceladinha, porque vocês dois têm dois artigos magníficos. Eu sou fã do trabalho de vocês. Vou começar com o do Fred, na ordem de aparecimento na obra, viu, Fê?
Ô Fred, só aquela salpicada, não fala tudo, mas inadimplemento na cirurgia estética embelezadora. O que que é? O cirurgião prometeu me deixar com a cara do Gianecchini e me deixou com a cara do sei lá quem? Ainda se houver promessa, a gente ainda tem algum parâmetro para discussão, né? Mas é aquilo que eu falava, é a discussão sobre o belo, né? O que é o belo, o que é o resultado, o que você queria, o que eu conseguiria fazer, enfim. Então, e aí o parâmetro, como a Fer falou, teorias e conceitos que são muito antiquados, porque se busca hoje, talvez até mesmo pelas técnicas que estão disponíveis. O artigo se propõe a fazer um diagnóstico do que a jurisprudência vem utilizando, e já, Ótimo. como a Fer antecipou, com alguma crítica em relação a esse resultado. Muito bem. E a Fê traz uma provocação entre filtros e espelhos, a publicidade de serviços estéticas e a hipervulnerabilidade do consumidor. Eu procurei trabalhar não só a partir dos conceitos da publicidade enganosa e abusiva, mas sim das teorias publicitárias hoje presentes nas redes sociais e como elas influenciam a escolha do profissional, a escolha do serviço, o que torna muitas vezes o consumidor realmente vulnerável, até porque o excesso de informação na saúde, inclusive é um tema que eu e o Frederico já trabalhamos também, a infodemia, não permite que o consumidor avalie, reflita, pense na qualidade daquele serviço, questione, não, ele ou ele é captado pelo preço do serviço, esse profissional está muito abaixo do que um médico cobraria, do que um cirurgião dentista cobraria, enfim, e também pelas imagens produzidas, né? As imagens hoje nas redes sociais, ainda com o auxílio da IA, aprofundam ainda mais essa falta de informação do consumidor e também a adesão a serviços que talvez não tenham a qualidade devida ou a qualidade suficiente para estar no mercado. Esperada, né? Muito bem. Olha, eu fiquei muito satisfeito, eu gostaria de ficar perguntando horas aqui para vocês, mas o intuito é justamente levar a obra ao conhecimento daqueles que não estão próximos a nós. E a internet é pródiga nisso, então vamos esperar que ela faça o trabalho dela. Eu fico muito feliz com a presença de vocês dois, são profissionais que eu admiro demais. E eu vou deixar para o Fred começar com as palavras de encerramento para a Fê encerrar, viu, Fred? Olha, a Fernanda ela faz uma coisa que é fantástica, não só ela é uma atleta, mas ela te motiva a pensar fora do teu padrão e procura fazer essas inovações. E aí, fazendo um pouquinho de merchan, Léo, é por isso que existe lá o livro também pela Foco da telemedicina, é por isso também que existe com a professora Luciana Dadalto o comentário ao Estatuto do Paciente, e é por isso que existe esse livro. Então, talvez o nosso leitor possa ter um box aí com essas três recém-lançadas, né? Mas ele pode ter certeza que é uma obra pensada para problematizar. Ela não é algo que é para passar pano, que é para rever conceitos iniciais, mas é algo para aprofundar e discutir. Esse é o propósito dela. Magnífico. E concordo com você, Léo, eu achei essa é a minha capa preferida de todas as obras que nós temos com a Foco, assim, realmente. E foi inclusive aprovada de imediato, né, Frederico? A hora que eles mandaram para vocês, falei assim, meu Deus, ficou perfeita, não poderia ter uma imagem melhor que reflita o que a gente quis trabalhar na obra. Traduzir na obra. Então, fica o convite, né, a reflexão sobre os serviços de estética. É óbvio que é uma obra que não para, né, que à medida que as coisas forem acontecendo, ela também vai se transformando, vai se atualizando, mas é um ponto inicial de reflexão muito importante, não só para os profissionais que estão no mercado, mas também para os consumidores que adoram serviço de estética. Magnífico. Agradeço de coração a presença de vocês aqui, a escolha da Editora Foco diante de tantas opções no mercado, o que nos envaidece demais, porque ter profissionais preocupados e capacitados como vocês, buscando publicações com a Foco, reforçam a ideia de que a gente está fazendo algo de relevante, de importante no cenário editorial. Muito obrigado mesmo, em nome da editora, pela escolha da editora para essa obra, de verdade.
E a todos que nos acompanharam por aqui, em reprise, ao vivo, fiquem com Deus, com saúde, e até o próximo encontro. O Fred já deu a deixa, virão outras lives aí para a gente formatar esse box de informações relevantes sobre esse tema. Obrigado, Fred, obrigado, Fê, vocês são os Eu que queridos, agradeço. obrigado pela atenção. Até Bom mais. dia, Tchau. até mais.